Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao meu canal Mistério da Sagrada Escritura. Eu aconselho-vos e peço-vos para deixarem um like neste vídeo, compartilhem, comentem e principalmente inscrevam-se e ativem o sininho, pois os vídeos são produtivos e é a palavra de Deus que está a ser anunciada, ok? Hoje eu tenho como tema armadilhas. Armadilhas em geral, tanto espirituais como físicas, mas armadilhas. Eu vou falar sobre armadilhas e vou começar por relatar uma história que está na Bíblia. Está em 2 Crônicas, capítulo 18. É uma história que relata o fim do rei Acabe, que era o rei de Israel. E nessa história também está incluído o rei Josafá, que era o rei de Judá. Tudo no mesmo território, mas os reinos estavam divididos. Ok, então começo por dizer assim. Naquele tempo havia uma divisão entre os reinos, mas o rei Josafá e o rei Acabe fizeram as pazes. E eles tinham uma guerra contra o povo sírio, contra os soldados sírios, contra o povo sírio mesmo. E a guerra era em Ramat-Gilead. E o rei Acabe conversou com o rei Josafá para pedir que ele o acompanhasse na guerra. E o rei Josafá acabou por aceitar. Mas antes de partirem para a guerra, o rei Josafá perguntou ao rei Acabe se não havia profeta no território de Israel para que eles pudessem consultar a Deus para saber se lhes daria a guerra na mão ou não. E eles consultaram, o rei Acabe tinha os seus profetas. E os mesmos disseram que Deus haveria entregado a guerra nas mãos do povo israelita, que eles iam vencer. Porém, o rei Josafá pediu mais uma vez que chamassem um profeta que servisse exclusivamente ao Senhor, a Deus. E chamaram-lhe o profeta Micaías. E o profeta Micaías, quando chegou, o rei Acabe já havia dito ao rei Josafá que não gostava do profeta Micaías, porque o profeta Micaías nunca falava boas coisas para ele. Isso já é o primeiro sinal. Isso já significa que a verdade dói. E raramente gostamos de ouvir a verdade. Raramente nós gostamos de ouvir a verdade, porque a verdade realmente dói. Ela edifica, mas dói. Então, continuo por dizer o seguinte. Quando chamaram o profeta Micaías disse aos reis que Deus não acompanharia Israel nessa guerra, porque o povo israelita havia se desviado do caminho de Deus e que o rei Acabe não voltaria com vida dessa guerra. Mas mesmo assim, os reis e o povo ignoraram a mensagem do profeta e foram para a guerra. E entrando no assunto das armadilhas, antes de irem para a guerra, o rei Acabe pediu ao rei Josafá que ele fosse para a guerra com as vestiduras de rei, né? No cavalo dele e tudo mais, com as vestimentas de um rei. E que ele entraria nessa guerra disfarçado para pelejar, mas entraria na guerra. Ou seja, eu penso o seguinte, rei Acabe percebeu a mensagem do profeta de Deus. Se calhar fez-se passar de tolo, ignorando a mensagem, mas no fundo ele sabia que aquela mensagem era verdadeira, porque tudo que o profeta de Deus falava para ele era verdadeiro, só como não era do agrado dele, ele ignorava sempre. E então, a minha questão é, o que é que fez com que o rei Acabe exprimisse esse sentimento ou exprimisse essa ideia de o rei Josafá ir vestido com as vestiduras de rei e ele não? Isso só mostra que ele acreditou na mensagem do profeta. E talvez, eu não sei, eu não estava lá, mas eu posso dizer que sim, eu posso acreditar que sim, era um plano dele, de que quem fosse morto era o rei Josafá e não ele. Porque quem estaria na guerra com as vestiduras de rei era o rei Josafá e não ele. Mas o profeta havia profetizado, havia transmitido a mensagem que Deus transmitiu para ele, que quem haveria de morrer era o rei Acabe. Então isso já, eu encaro isso como uma armadilha. E o que aconteceu?
quando eles começaram a guerrear, os soldados sírios rodearam o carro do rei Josafá, porque ele estava com as vestiduras do rei, e o rei sírio havia dado uma ordem que a guerra não é contra o pequeno nem contra o grande, apenas contra o rei. Sim, e eles rodearam o carro do rei Josafá, só que o rei Josafá exclamou a Deus, e Deus ouviu e ajudou. E desviou os soldados sírios de atacarem o rei Josafá. Desviou os soldados daí. Porém, os soldados, vendo que o carro não era do rei, desviaram-se dali. E de seguida, o que acontece? Um simples soldado sírio armou a sua flecha para atingir o inimigo, porque era uma guerra. É normal isso acontecer. Quem está em guerra atinge o lado inimigo. E o soldado lançou essa flecha, e essa flecha atingiu a quem? Ao rei Acabe. E o rei Acabe ainda lutou até o final da tarde, mas acabou por morrer no mesmo dia. Ele não regressou, tal como a palavra de Deus. E Deus foi falando comigo enquanto eu meditava, e eu fui fazendo-me questões do tipo, quantos de nós já caímos em armadilhas por fazer algo que alguém pediu? Quantos de nós já caímos em armadilhas sem sequer percebermos que estamos dentro de uma armadilha? É muito... O mundo espiritual como o mundo físico, as intenções de cada pessoa, o incentivo que recebemos de qualquer pessoa, os conselhos que recebemos de qualquer pessoa, é de extrema importância nós termos a capacidade de filtrar, tentar perceber, tentar buscar de onde é que vem esta ideia, de onde é que vem esse conselho. E muitas das vezes, quando nós não percebemos, para quem é cristão, para quem segue a Jesus Cristo, o meu conselho é esse: ora para Deus, pede para Deus, ora dentro de ti. Se não quiseres abrir a boca, soltar a voz, podes orar dentro de ti. Diz mesmo: Deus, eu não estou a entender essa situação, mas não me está a cair bem. E eu não quero errar, eu não consigo perceber isso. Me ajuda. Mostra-me se esse conselho, se essa orientação, se esse incentivo é realmente puro, se não tem algum plano do diabo por detrás disso. Porque também muitas das vezes não é que a pessoa quer o teu mal, não. Mas a pessoa pode ser usada ou pode ter um canal aberto para liberar um incentivo que pode te prejudicar, que pode nos prejudicar. E quando isso acontece é muito raro, porque muitas das vezes nós só pedimos conselhos a pessoas muito próximas a nós. Isso também aconteceu com Jesus Cristo. Quando Jesus estava a predizer sobre a sua morte aos discípulos, depois dele ter dito, Pedro, um dos discípulos, chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, a dizer que isso não vai acontecer. Mas Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás, e quebrou pela raiz. Se isso aconteceu com Jesus, agora a minha questão é: Pedro não era um discípulo, era suposto isso não ter acontecido com ele, era suposto ele não ser esse canal, ou era suposto ele não ter esse pensamento, mas aconteceu com ele. Pode acontecer contigo, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. O que temos que fazer é saber orar para distinguir de onde é que vem. Temos que saber orar para saber filtrar de onde é que vem o incentivo, porque senão vamos cair sempre em armadilha. A chave disso tudo é a oração. A oração nos mantém fora e livre do laço dos passarinheiros, livre das armadilhas. A oração faz com que toda a armadilha levantada contra nós caia por terra. E Deus está disposto para nos ajudar. Eu sempre disse isso: Deus está disposto para nos ajudar. Deus não abandona ninguém. Deus não vai abandonar. Deus nunca abandonou ninguém. Nós é que nos desviamos do caminho de Deus. E com isso eu digo, nós temos que aprender a ouvir a verdade. A verdade muitas das vezes só incomoda quando nós não queremos ouvir a verdade. E eu vou dizer algo muito importante, que é: no tempo de agora nós temos que ter cuidado com uma coisa: fazer o que nos faz feliz. Quando nós nos focamos em fazer o que nos faz feliz, e isso
nos prejudica, isso não é felicidade, isso não vai trazer felicidade. Se tu estiveres focado em fazer algo que te faz feliz, isso pode te prejudicar, isso não vai trazer felicidade. E nem é felicidade, é uma ilusão. É uma ilusão, são as emoções a falar mais alto do que o teu juízo, é o teu coração a dominar em cima da tua mente. E quando isso acontece, nós sabemos o final: prejuízo. Então, quando o que nos faz feliz nos prejudica, já é errado, é totalmente errado. Nós temos que saber orar, pedir a Deus, pedir a sabedoria de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo para nós sabermos distinguir o que é que nós ouvimos, para nós sabermos filtrar o que nós ouvimos, para nós saber filtrar todos os incentivos que nós recebemos, para não cairmos em armadilhas. O teu amigo pode dar um incentivo que vai te prejudicar, o teu pai pode dar um incentivo que vai te prejudicar, ele não sabe. Mas é responsabilidade tua, é responsabilidade nossa saber filtrar o que ouvimos, saber captar o que é necessário. E quando estamos em dúvida, orarmos, pedirmos ajuda a Deus. Ok? Estamos juntos nessa. A batalha só começou agora. Mas a vitória é certa, porque quem batalha por nós, quem está conosco na batalha é vencedor, é Jesus Cristo. Ok? Eu vou deixar aqui passagens bíblicas fortes. São passagens bíblicas que tu podes usar. E essas passagens bíblicas que eu deixo é para nós irmos usando e vivendo delas. Porque você está a meditar, você está lendo o vídeo, já estás a meditar. Então, só te resta, depois do vídeo, viver as passagens bíblicas. Ok? Essa é a primeira. E essa é a segunda. Estamos juntos, people. Foi mais um vídeo. Não te esqueças de deixar um like, inscreva-te no canal, comente e ative o sininho. É a palavra de Deus que está a ser partilhada. Até quinta-feira.